a série da visão. Hoje nós iremos falar sobre levantemo-nos e edifiquemos, o Deus que dá a visão, dá a provisão. Quantos creem, digam amém. O Deus que dá a visão, dá a provisão. A série da visão é uma série em que nós recapitulamos a nossa história como uma igreja que não tem 5 anos, mas é uma igreja que tem uma visão de 40 anos, e nós somos a continuidade de uma obra que ainda vive no coração de Deus. E esta palavra é uma palavra que prepara o nosso coração para um momento de transição. Nós estamos num tempo de transição em nossa comunidade. Nós estamos em uma expectativa de crescimento e uma expectativa de discipulado. Pessoas têm chegado em nossa comunidade e nós queremos fechar a porta de saída. Nós queremos cuidar dessas pessoas, orar por elas, consolidá-las no caminho de Deus, através de um cuidado pastoral, através de um propósito. As pessoas muitas vezes vêm para a igreja em busca de uma visão, em busca de um propósito, e algo que possa planificar, dar plenitude às suas existências. Logo, nós precisamos de visão. Então é sobre isso que é essa série. A série é a série da visão, e a mensagem de hoje é: levantemo-nos e edifiquemos, o Deus que dá a visão, dá a provisão. Não somente provisão material, mas todos os tipos de provisão. Esse é o nosso Deus. Levantemo-nos e edifiquemos, o Deus que dá a visão, dá a provisão. A frase com a qual começo no dia de hoje é a seguinte: Deus não está procurando espectadores da miséria, mas edificadores da sua visão para a cidade. Quantos podem dizer amém? Qual é a visão da Igreja Cristã.Berea? Resgatar e equipar para influenciar e inspirar. Diga resgatar. Diga equipar. Diga influenciar. Diga inspirar. Rapidamente, resgatar significa evangelização. É o topo do funil, é trazer pessoas para dentro e colocar pessoas na rede. Isso é resgatar. Equipar, discipular as pessoas e fazer com que elas sejam maduras em Cristo e na palavra. Influenciar é música, celebração, redes sociais. É a mensagem da Berea, que nada mais é do que a mensagem da Bíblia sendo levada a outras pessoas. E inspirar é quando uma criança sai dali do Berea Kids e ele diz para o pai dele ou para a mãe dele: papai, mamãe, foi incrível, foi muito divertido e eu aprendi mais sobre Jesus, vocês têm que me levar de volta naquela igreja. Tudo que nós fazemos em nossa comunidade é para edificar a visão de Deus para a nossa igreja na cidade. Simples assim. Resgatar, evangelização, equipar, discipulado e fazer com que as pessoas sejam maduras, para que não fique dependendo do pastor ou de uma estrutura de igreja, mas que elas possam viver as suas vidas de forma bíblica e sábia. Isso é equipar. Influenciar é levar a mensagem e tocar a comunidade e a cidade, melhor dizendo. São Luís do Maranhão é a nossa cidade. Ela pode ter todos os problemas dela, mas eu moro aqui há muitos anos, não pretendo sair daqui, a não ser que Deus me mande para outro lugar, e aqui eu quero servir. E influenciar é fazer com que as pessoas olhem para a gente e vejam Jesus de tal forma que elas queiram participar também. Eu não sei o que essa pessoa tem, mas ela me inspira. Ela é tão feliz, ela é tão alegre, eu vejo Jesus nela e eu quero participar do que seja lá o que ela está participando. É isso a nossa visão. E Deus nos chamou para edificar essa visão. Deus chamou você para resgatar, evangelização. Qual foi a última pessoa que você conduziu ativamente a Jesus? Qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus? Equipar. Qual foi a última pessoa que você discipulou, chamou para tomar um café intencional, para ir na sua casa intencionalmente, para edificar o caráter de Cristo nessa pessoa? Terceiro, influenciar. Qual foi a última pessoa que você influenciou, biblicamente falando? E por último, inspirar. As pessoas que olham para você, elas têm vontade de ser crente também. É sobre isso que nós iremos falar hoje. Levantemo-nos e edifiquemos. Abra sua Bíblia então em Neemias capítulo 2, versículo 17, versículo 18. Versículo 17, versículo 18.
E nós iremos ler o que diz a palavra de nosso Deus. Resgatar e equipar para influenciar e inspirar. Resgatar e equipar para influenciar e inspirar. Resgatar e equipar para influenciar e inspirar. 3 repetições, né? Uma para o Pai, uma para o Filho e uma para o Espírito Santo. Então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em desolação e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com esta vergonha. A situação da cidade era uma vergonha. A situação do povo de Deus era uma vergonha. Então lhes contei como a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Toda igreja deve ser sobre isso. Toda igreja deve ser como a mão de Deus está sobre ela, como o favor de Deus está sobre ela, como tudo que nós fazemos conta com o favor de Deus, e sem o favor de Deus, nada do que fazemos, faremos. Igreja sobre isso. Contei como a bondosa mão de Deus estava sobre mim e lhes relatei a palavra que o rei tinha me dito. E eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E se animaram para fazer essa boa obra. Cadê os crentes animados nessa noite com o propósito de Deus para a sua vida e para a cidade de Guamém? Você já reparou, gente, como a gente se acostuma muito rápido com a miséria? Semana passada estava com minha mãe e algumas pessoas em um determinado lugar e tinha uma cracolândia assim, sabe aquela cracolândia, aquele lugar onde as pessoas começam a usar droga? E elas vão se amontoando ali, e por causa do interesse na droga, as pessoas vão se amontoando ali. E eu falei: meu Deus, ninguém faz nada por isso. Ninguém faz nada em relação a isso. E nós nos acostumamos com a miséria. O mais chocante não é o vício das pessoas. O mais chocante é que o cidadão comum passa por lá todos os dias para ir ao trabalho, ou vindo de algum compromisso, e acha aquilo normal, entre mil aspas. A miséria se torna o asfalto e a paisagem comum da cidade. Por que falo de cidade? Porque moramos em uma cidade e queremos o melhor para esta cidade. Mas muitas vezes a destruição vira a paisagem da cidade e nós aparentemente paramos de nos importar. Além disso, a psicologia moderna vai explicar essa frieza. Eles chamam isso de efeito de espectador, ou efeito espectador. Estudos provam que quanto mais pessoas olham para a miséria e a tragédia, menor é a chance de alguém arregaçar as mangas e ajudar. Hoje, se tem um acidente na rua, 30 pessoas sacam o celular para filmar na internet, mas nenhuma arregaça as mangas para ajudar. Quantos entendem o que eu estou falando? O problema é que a igreja também acabou sendo contaminada com esta ideia pecaminosa e doentia. Nós viramos os repórteres da desgraça alheia, quando na verdade Deus nos chamou para sermos edificadores. Aleluia! Deus nos chamou para sermos edificadores, construtores de sua visão. E esta ideia está totalmente amparada e plasmada, evidenciada na palavra de Deus, na Bíblia, nas narrativas bíblicas. Deus chama a Sete em Gênesis, descendente de Abel, para construir o altar ao Senhor, depois de Caim ter destruído ele e o pecado ter destruído. Deus chama Moisés para reconstruir o chamado de Deus para o seu povo. Deus chama Davi para levantar o tabernáculo de adoração que estava caído. Deus chama Salomão para construir a sua casa. Deus sempre vai chamar alguém para construir a sua visão. E hoje, no tempo da graça, nós não estamos mais no tempo do Antigo Testamento, no tempo da lei, no tempo da graça, Deus chama a sua igreja para edificar a sua visão. Por isso que eu digo, qual foi a última pessoa que você evangelizou? Qual foi a última pessoa através do seu relacionamento que você trouxe para Cristo? Qual foi a última pessoa que você discipulou através da equipagem? Não é equipagem de futsal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Através de equipar essa pessoa.
Qual foi a última pessoa que você influenciou e qual foi a última pessoa que você inspirou? Eu quero ser crente igual Lorena, eu quero ser crente igual Léo, eu quero ser crente igual Esté, eu quero ser crente igual da Luz, eu quero ser crente igual essas pessoas. Influenciar, inspirar, resgatar e equipar. O contexto de Neemias que a gente acabou de ler aqui é o momento em que Neemias, que era o copeiro do rei, inspeciona a cidade de Deus, Jerusalém, naquela época. Hoje nós somos a cidade de Deus, mas naquela época era Jerusalém, era uma cidade física. A cidade de Jerusalém estava destruída e vulnerável há incríveis 94 anos. Como confirmação divina, Neemias testemunha para a congregação e diz o seguinte: a bondosa mão de Deus está sobre mim. Historicamente isso mostra que Deus capacita e supre aquele que Ele chama. Deus chamou a nossa igreja, isso significa que Ele vai capacitar a nossa igreja, dar recursos para a nossa igreja para cumprir a missão. Recentemente nós pedimos para fazer um projeto arquitetônico para cá, pedimos para orçar um valor astronômico, só o projeto arquitetônico, não estou falando nem da obra, só o projeto para o arquiteto vir fazer os cálculos e fazer o projeto em 3D e tudo o resto. E a pessoa me perguntou, a profissional me perguntou: pastor, como é que está o orçamento de vocês? Aí eu falei para ela, o Espírito Santo me tomou naquele momento e eu disse para ela: minha jovem, não se preocupe com o valor, a visão de Deus vai determinar o valor e Deus vai determinar e vai mandar esse dinheiro para nós. Nós não precisamos ficar preocupados com os recursos, o Deus que dá a visão, dá a provisão, louvado seja o seu santo nome. É por isso que eu falei ainda agora, por que não pegarmos esse galpão aqui do lado também? É mais lugar para fazer salas, é mais lugar para fazer espaço para criança, é mais lugar para servir a comunidade, é mais lugar para sublocar, é mais lugar para fazer as coisas e servir a cidade. Resgatar, equipar, influenciar e inspirar. Resgatar, equipar, influenciar e inspirar. Resgatar, equipar, influenciar e inspirar. Tudo o que fazemos deve seguir esta matriz de decisão e essa matriz de ação. Então hoje nós iremos ver duas coisas. Primeiro, a vergonha e o problema, a paralisia dos crentes, a paralisia, inércia da igreja. Ninguém mais se importa com ninguém, ninguém mais dá uma palavra de exortação quando o irmão está caído, quando o irmão está ferido, ou quando uma pessoa está indo para o caminho do inferno. Ninguém mais tem amor pelos perdidos, ninguém mais quer dar o seu precioso tempo pelo problema da outra pessoa. Nós precisamos ser diferentes, e esse é um problema, e depois nós iremos ver a solução. A mão de Deus nos empodera e nos chama e nos envia. É a convocação que Deus faz para nós nessa noite. A série da visão: resgatar e equipar para influenciar e inspirar. Primeiro, o problema. Qual é o problema, pastor? A inércia dos crentes, a inércia, a passividade dos crentes. Eu prefiro morrer do que a nossa igreja não ser uma igreja discipuladora e uma igreja multiplicadora. Para mim, se eu não conseguir com que a nossa igreja seja uma igreja multiplicadora, discipuladora, que cumpra a visão de resgatar, equipar, influenciar e inspirar, para mim eu perdi o meu tempo. Então eu dedico os melhores anos da minha vida, eu dedico a minha saúde, eu dedico a minha vida por esta visão. Amém? E eu preciso que vocês venham junto comigo, os líderes, os crentes e toda a igreja. A nossa igreja tem que ser uma igreja discipuladora e multiplicadora. Tem que ser, não é pode ser, não é tem que ser uma igreja e obviamente missionária, porque isso é ser missionário. Ser uma pessoa que ganha pessoas para Jesus é ser missionário. Ser uma pessoa que discipula é ser missionário. Tem tudo a ver com a grande comissão de ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando as nações e as cidades e ensinando obediência. Eu prefiro morrer, e eu digo essa palavra de verdade, porque isso faz parte da minha vida, e sempre tentei viver dessa forma. Só que eu preciso transferir isso para vocês, transferir isso para a nossa comunidade.
E a nossa comunidade, graças a Deus, tem muitos indicadores bons. Muitos indicadores bons. Presença nas celebrações, grupos pequenos, glória a Deus, tudo muito bom. A nossa igreja é altamente engajada, glória a Deus por isso. Mas tem um indicador que está no amarelo. Qual é, pastor? Ganhar pessoas para Jesus. Evangelizar. Fazer ações missionárias de visão, de conquista e de evangelização. Esse é o problema. Vocês sabem muito bem, versículo 17, parte A, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Que situação? Jerusalém está uma desolação, a obra de Deus está uma desolação, as portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. A pior tragédia ali, gente, não eram as pedras do muro destruídas. A maior tragédia era que o povo perdeu a vergonha na cara. Por que o povo perdeu a vergonha na cara? Porque foi 94 anos sem ninguém, uma viva alma, se mobilizar para reconstruir o muro da cidade de Deus. 94 anos é uma geração e meia quase. Uma geração bíblica, 70 anos aproximadamente. 94 anos é uma geração e mais 20 anos. 24 anos, ninguém, uma viva alma se levantou para edificar a cidade de Deus. A Bíblia original em hebraico usa a palavra sherpá, que significa que eles aceitaram aquela situação, mas não somente aceitaram, significa que eles viraram alvo de piada. Sabe o que é uma piada? Uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não discipula. Uma das coisas mais tristes que tem é quando uma igreja, ela nasce e aí ela ganha pessoas para Jesus, discipula essas pessoas, mas aí a igreja cresce, né, obviamente, as pessoas são discipuladas, está tudo certo, mas aí vem uma nova geração, e uma geração que se acomoda, e uma geração que não dá mais importância para o discipulado e para a evangelização, e uma das piores coisas, uma das coisas mais tristes que acontece, sabe o que é? A igreja estagna, ela não cresce mais. E o pior, se você estagnar por muito tempo, as pesquisas, todas as pesquisas de movimento de igreja demonstram com fatos e dados, que se você estagna por muito tempo, com certeza você vai começar a declinar. As pessoas começam a sair da igreja, não existe mais inovação, não existe mais novos programas de discipulado, não existe mais ações de evangelização. Eu prefiro morrer a ver isso. Nós temos que ganhar pessoas para Jesus, resgatar e equipar para influenciar e inspirar. Eles viraram alvo de piada. O nome do Deus Todo-Poderoso tinha virado motivo de risada na boca dos inimigos de Israel. Quem fundou essa igreja, irmãos? Pastor? Quem? Pastor? Pode falar alto, gente, não é pecado. Pastor? Ele fundou essa igreja, ele ganhava pessoas para Jesus, ele se conectava com as pessoas, e ele ganhava as pessoas através do relacionamento. Meu pai não era um pastor de pregar em cruzada, ele não pregava em cruzada, ele não ficava pregando em cruzada, ele não ficava pregando na rua, mas ele se conectava com as pessoas, e ele ia ganhando aquelas pessoas através da amizade e do relacionamento, e ele ia edificando aquilo que estava quebrado. Casamentos que estavam quebrados, Deus usou ele para restaurar, através da amizade, da evangelização e do discipulado. Quantos entendem isso, digam amém. E Deus está nos chamando, porque eu também vim desse contexto, e eu não vim do contexto de igreja, obviamente que eu era da igreja, mas o meu relacionamento e a minha evangelização eram relacionais, tanto na faculdade como no estágio, e todas as minhas experiências. Eu era o cara que orava na faculdade, eu era o cara que abençoava o momento da célula. Tinha célula na faculdade e a célula acabou, porque ninguém foi, porque a gente entendeu que não era a célula que iria fazer a diferença, mas era o nosso relacionamento. E rapidamente eu me inscrevi na monitoria, fui dar aula de processo civil e processo penal. E aí eu comecei a evangelizar na monitoria. E depois eu comecei a evangelizar no fechamento do semestre. Eu era o cara que orava pelo salgadinho. Esse era meu trabalho. Eu orava pelo salgadinho.
Tinha um salgadinho da confraternização, eu orava pelo salgadinho. Tinha uma confraternização, era muita bagaceira, um monte de gente feia bebendo, aquela coisa horrorosa, e eu ficava muito triste vendo aquilo tudo. Mas aí eu chegava e eu dizia assim: eu preciso orar pelo alimento. E eu orava pelo alimento, e a festa acabava, porque ninguém mais tinha clima para botar aquela música horrível. É isso. Ninguém pode zombar do nome de Deus. Ninguém pode zombar do nome de Jesus. Nós precisamos restaurar esse muro que está caído, o muro das pessoas. E aqui ainda diz, versículo 17: as portas estavam destruídas pelo fogo, ninguém mais entrava na cidade. Muitas igrejas estão com as portas destruídas, ninguém mais traz as pessoas para dentro. A visão precisa ser construída com recursos financeiros e com recursos humanos. A polícia e a criminologia têm uma teoria chamada teoria das janelas. Essa teoria foi desenvolvida nos anos 90 em Nova York, quando a criminalidade na cidade de Nova York era algo estrondoso, era uma das cidades mais violentas por violência urbana em todo o mundo. E então um prefeito foi levantado por Deus chamado Rudy Giuliani, e o Rudy Giuliani levantou uma equipe multidisciplinar para fazer uma pesquisa sobre um dos fatores principais que levava à criminalidade. E então criou-se a teoria das janelas quebradas. O que é a teoria das janelas quebradas? Eles descobriram que se um prédio tem apenas uma janela quebrada e o dono não conserta logo, os vândalos da rua vão entender que ali não tem dono e vão quebrar todo o resto. Essa é a teoria das janelas quebradas. A gente estuda isso, inclusive, como ordenar as coisas, como organizar, como limpar, como dar um ambiente que é convidativo, que não é, inclusive a gente fala isso para os líderes de grupo: busquem um lugar para vocês se reunirem, que seja um lugar arrumado, limpo, para que as pessoas ordenem o seu espírito ali também. E o pecado, gente, funciona do mesmo jeito. Se você tem algo na sua vida que está quebrado e você passa muito tempo sem cuidar daquilo, você está dizendo para o diabo, você está dizendo para o inferno: olha, essa área está abandonada, pode invadir. Se você ficar de braços cruzados, isso vai atrair o mal para dentro da sua vida. Isso aqui não é uma conversa de confissão positiva, isso é um princípio bíblico que não pode ser quebrado. Arrume as coisas erradas. Um pecado não confessado vai te cobrar lá na frente com juros. Você precisa lidar mortalmente com o pecado e com essas arestas na criação de filhos, no casamento, no ministério. Se você não faz nada para consertar o que está errado, o que está arestas, coisas que ainda não foram ajustadas. E a palavra de Deus então vai dar uma bronca em outra parte da Bíblia, em Ageu capítulo 1 versículo 4, que diz assim, vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Acaso é tempo de vocês morarem em casas com painéis de madeira, enquanto a minha casa continua em desolação? Queridos, quando a gente só se preocupa com o nosso próprio umbigo, a obra de Deus fica desguarnecida, fica abandonada. Deus não está procurando espectadores, essa é a nossa frase-chave de hoje. Deus não está procurando espectadores da miséria. Deus está buscando edificadores da sua visão para a cidade. Deus não está buscando pessoas que são passivas, Deus está buscando trabalhadores. Deus não está buscando religiosos mortos, tradicionalistas mortos. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Um exemplo disso é a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Logo após o fim da guerra, cidades como Berlim estavam completamente destruídas, com cinzas após o incêndio causado pelas bombas, e a maioria dos homens tinha morrido na guerra. E sabe quem reconstruiu o país? As mulheres. Cadê as mulheres de Deus aqui nessa noite? Deus quer te usar para reconstruir coisas que estão em cinzas. Deus quer te usar. Posso ouvir um amém? Mulherada, só as mulheres digam amém. Amém. Deus quer te usar poderosamente para te levantar,
igual as mulheres aqui de Berlim, para reconstruir os escombros. Essas mulheres não ficaram sentadas na calçada enquanto viam a desolação do seu país, mas elas se levantaram e com as mãos nuas tiraram os entulhos para levantar a cidade outra vez. J.I. Packer, um grande teólogo, nos dá um alerta muito duro. Ele vai dizer o seguinte: o objetivo de Satanás é travar a obra de Deus no mundo, é fazer com que os crentes fiquem confortáveis, é fazer com que os crentes fiquem mundanos, sem autoridade, sem poder espiritual, é fazer com que os crentes se tornem inúteis. E tem muito crente inútil. Eu vou dar 10 segundos para você perguntar para você mesmo. Pergunte assim para você mesmo: será que eu sou, no seu pensamento, será que eu sou um crente inútil? Vou repetir: qual foi a última vez que você resgatou alguém através da evangelização? Pastor, mas eu não prego na rua. Quem disse que você tem que pregar na rua? Através do seu relacionamento. Qual foi a última vez que você intencionalmente fez uma conversa que fosse um contato com a fé? Qual foi a última vez que você deu respostas a partir de uma visão de mundo bíblica que resolveria o problema daquela pessoa? E deixa eu dizer uma coisa para vocês: as pessoas não sabem nada de Bíblia, nada. Se elas soubessem os tesouros para resolver a sua vida que está na palavra de Deus, princípios de conduta, princípios de ética, princípios de negócios, princípios de autocontrole, autogoverno, elas leriam a Bíblia, simplesmente por uma questão de inteligência. Mas aí é que está: o pecado deixa a gente burro, não é isso? Vocês sabem já, eu sempre digo isso. As pessoas estão buscando uma mensagem bíblica, uma palavra bíblica, mas o diabo quer travar você. O diabo quer que você fique assoberbado com o trabalho, com o negócio, com a loja. O diabo quer que você fique assoberbado com o seu trabalho secular. E eu trabalho também, eu trabalho no escritório. Meus irmãos, é muito trabalho. Às vezes estou esgotado, às vezes trabalho 15, 16 horas por dia. Minha esposa me disse outro dia: você não tem hobbies, você não tem um lazer, você só trabalha. Você só trabalha. Alguns de vocês são assim também. Mas por que eu trabalho? Porque eu faço o segundo turno. Terminou a coisa do trabalho lá do escritório de advocacia, eu preciso pensar como é que eu posso organizar o discipulado na igreja, como é que eu posso organizar o treinamento de líderes, como é que eu posso sentar com alguém para ouvir essa pessoa e aconselhar essa pessoa, e o evangelho brilhar na vida dessa pessoa e ela ser salva, liberta, a vida dela ser transformada. É isso, gente. Nós precisamos disso. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. O seu histórico de tombos e derrotas não anula o que Deus pode fazer através de você hoje. Quantos creem, digam amém. Porque isso é outra forma que o diabo quer nos paralisar. Olha como eu sou pecador, olha como eu sou desqualificado. Queridos irmãos, o Deus que chama capacita, e o Deus que dá a obra dá a provisão e os meios para tal. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: você tem janelas quebradas na sua própria vida? Reflita sobre isso nessa noite. Pecados não confessados, arestas não resolvidas em relacionamentos com marido, esposa e filhos, sociedades de negócios mal feitas. Você tem alguma coisa que pode se tornar uma janela quebrada e um convite para a destruição entrar na sua vida? Você entra, e a outra pergunta é: você entra por aquela porta ali domingo como um avaliador dos cultos, dando nota para a pregação, nota para o louvor? Ou você é um pedreiro da graça? Cadê os pedreiros da graça aqui nessa noite? Amém, irmãos? Nós precisamos despertar. A vida de muitos de vocês, e em alguma medida a minha própria vida, está uma vida inútil. Nós precisamos despertar. Deus não nos chamou para viver de boleto em boleto. Deus não está procurando espectadores da miséria. Ele está buscando edificadores da sua visão na cidade. E qual é a visão, igreja? Resgatar, equipar, influenciar e inspirar. Resgatar, equipar, influenciar e inspirar. Esse é o problema.
apatia, desânimo e descaso. Agora Deus nos dá uma solução. Louvado seja o seu santo nome. E é sobre isso que nós iremos falar agora. Em primeiro lugar, a mão de Deus sobre nós e a convocação que Deus faz para a nossa vida. Versículo 18 diz assim: então lhes contei como a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Neemias está relatando um testemunho, e lhes relatei as palavras que o rei tinha dito. E eles responderam: sim. Depois do testemunho de Neemias, sim. Depois do que eles ouviram que Deus fez, sim, vamos em frente. E eles se animaram para fazer essa boa obra. Queridos irmãos, toda obra começa com uma seguinte pergunta: a mão de Deus está nesse lugar ou não? Essa é a primeira pergunta, é a pergunta definidora. Será que a mão de Deus está sobre nós? Será que Deus veio conosco nessa igreja? Será que Deus nos acompanha nos nossos interesses e nos nossos empreendimentos? Na sua vida pessoal, será que a mão de Deus está sobre o teu casamento? Será que a mão de Deus está sobre você? Essa é a pergunta definidora. Deus nos cerca por detrás e por diante, e sobre nós Ele coloca a sua mão. Nessa noite nós devemos falar como salmista: sonda-nos, ó Deus, conhece o nosso coração e prova os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau, vê se essa igreja está no teu caminho, vê se essa igreja é uma igreja que te glorifica, que cumpre a sua missão, que honra o seu propósito. Será que somos essa igreja? Queridos irmãos, tudo começa se a mão de Deus está sobre nós ou não. Neemias então, ele olha para a cidade de Jerusalém, ele sabe que Deus deu a ele uma visão, assim como nós sabemos que Deus nos deu uma visão, mas Neemias não fica com as mãos atadas ou os braços cruzados. Neemias apresenta uma saída. Diz o texto que ele usa no idioma original, que é o hebraico, ele usa um termo hebraico chamado baná, que significa edifiquemos, ou seja, ele se inclui no trabalho. Neemias era um funcionário público do alto escalão do governo que ele servia. Ele era um alto funcionário público, algo como um ministro de Estado. Ele era um cara grande, ele era um bambambam dentro da administração pública da Babilônia. Mas ele não olhou de longe. Neemias, mesmo sendo um alto funcionário, ele não fica olhando de longe, ele não fica na arquibancada, como vimos na semana passada. Ele não fica dando ordens todo limpinho, dizendo você faz isso e você faz isso, não. Neemias assume a responsabilidade e ele diz: vamos edificar. Queridos, o crente de verdade, ele não vai negar o que ele é. Uma das coisas que eu gosto de dizer é que eu busco ser uma pessoa séria nas coisas que eu faço, busco. Mas eu não me levo muito a sério às vezes, porque muitas vezes os pastores, eles querem mostrar algo, eles são tentados a querer mostrar algo para as pessoas que eles não são. Eles querem vestir uma roupa que eles não usam no dia a dia, não faz parte do pensamento deles. Eles querem aparentar algo que eles não são. E ninguém deve viver uma mentira, ninguém deve ser quem não é. Eu sou essa pessoa. Vocês sabem como eu sou, vocês já viram meus erros e meus acertos, minhas qualidades e meus defeitos. Vocês veem como eu trato a minha esposa, as coisas que acerto e que erro. Eu não sou um personagem de mim mesmo. Busco ser uma pessoa séria, mas eu mesmo não me levo a sério, muitas vezes. Eu sou o que sou, e rogo a Deus que nas minhas debilidades e na minha dificuldade, Deus me use para a glória dele. Aleluia, é isso, e é isso que você tem que pensar também. É assim que você tem que ser. Eu sei o defeito de muitos de vocês, nunca vou acusar vocês de nada, porque quem faz isso é o diabo. Não sou o acusador, eu sou o edificador. Porque, irmãos, vocês não sabem o que eu já vi nessa vida, vocês não têm ideia. Até crime eu já vi dentro da igreja, é crime, de tudo eu já vi, de tudo que vocês imaginarem, todo tipo de escândalo eu já vi, tudo, mas eu nunca botei para baixo, eu nunca pisei, nunca humilhei, pelo contrário, e eu não quero
inclusive eu quero dar uma palavra de exortação para vocês agora. E eu vou buscar de Deus uma forma de nós transformarmos isso na nossa cultura. Não dê uma palavra de desânimo, jamais. Não dê uma palavra negativa. A nossa igreja tem que ser uma igreja positiva. Nossa igreja tem que ser uma igreja edificadora, discipuladora. Uma igreja que fala das coisas de Deus, sem, não, porque fulano. E eu mesmo preciso melhorar nisso, porque eu sou uma pessoa naturalmente que tende a ficar ansiosa e pessimista. Não. Por isso que eu comecei o culto dizendo: diga para a pessoa que está do seu lado, aquele que começou a boa obra. Meus irmãos, não depende de nós, não é sobre nós, é sobre quem Cristo é e o que Ele fez na cruz do Calvário. Se nós cremos que o poder da cruz é o poder da cruz que a Bíblia diz, então não existe palavras de desencorajamento e não existem palavras para baixo aqui na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você falar mal de algum irmão ou apontar eu já vou avisando para você não achar que eu estou te perseguindo, né? Eu já estou avisando. Se você chegar para mim algum dia e dizer assim: mas o irmão fulano é tão assim, e eu vou dizer assim: não, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não quero mais ouvir você falar disso. Sabe o que você tem que falar? Ah, mas o irmão fulano eu já vejo ele pela fé. Aleluia. Eu já vejo ele pela fé. Meu irmão, é pela fé. Pastor, mas eu não vejo. É por isso que é pela fé. Pela fé, não é por vista, é pela fé. Pastor, mas o irmão fulano não, irmão, mas o Deus que começou a obra na vida dele é poderoso para completar. E acabou. É isso que a gente tem que falar agora. Então vamos fazer um exercício agora. Você fala mal de alguém de brincadeira para a pessoa que está do seu lado. Fala aí, vai, fala aí, começa. Aí a outra pessoa vai dizer assim: não fala mal. Não fala mal. Não fala mal dessa pessoa. Eu já vejo ela. E aí você vai pegar o defeito da pessoa e você vai dizer o contrário pela fé. Vocês entenderam? Vamos fazer de novo esse exercício. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3, começa. Aí você, não, pelo amor de Deus. Não fala mal, não, por favor. Por favor. Eu sei que isso vai ser muito difícil para alguns irmãos, porque tem irmão que não tem fé, e esse é o problema, preste atenção aqui. Tem irmão que não tem fé. Meus irmãos, não importa o que aconteça, não importa o quanto eu acho que não, Deus é poderoso para transformar, Deus é poderoso para mudar a história. Ele é poderoso, Ele já fez isso várias vezes. Ele mudou o coração de Nabucodonosor, Ele mudou o coração de São Paulo, apóstolo Paulo, Ele mudou vários corações e várias vidas ao longo da história. Ele já fez antes, Ele vai fazer de novo. Então não fale para mim, não quero ouvir a sua negatividade, guarde ela para você. Aqui é a casa de Deus, a casa de oração, e aqui só tem lugar para palavras de edificação para a glória de Deus. Uma salva de palmas para Jesus nessa noite. E Deus vai nos dar os recursos para ajudar essas pessoas. A regra é clara, isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. O Deus que dá visão é o mesmo que já preparou o material de construção. A visão destrava a provisão. Mais uma vez eu vou repetir, repita comigo agora. A visão destrava a provisão. Se Deus nos deu uma grande visão, Ele enviará uma grande provisão. É assim que funciona no reino de Deus, e nós nunca devemos duvidar disso. E por isso, eu já vou pular lá para o último parágrafo. Apoiar a visão da igreja não é dar tapinha nas costas da liderança. Apoiar a visão que Deus nos deu não é dar um glória a Deus no culto, isolado no fim da pregação. Apoiar o que Deus tem para nós é edificar, resgatar e equipar para influenciar e inspirar. Por quê? Porque Deus não está procurando espectadores da miséria, Deus está procurando edificadores da sua visão para a nossa cidade. Sabedoria de Deus para a tua vida, levante a mão e receba. O Deus Todo-Poderoso que joga o sonho no seu peito é o mesmo que vai garantir os recursos para essa obra.
Isso aqui é uma palavra para alguém até no nível pessoal. Se Deus está te dando uma visão, recebe, abraça. Se Deus está te dando um novo horizonte, recebe e abraça. Se for para a glória de Deus, vai dar certo. Se Deus te deu uma visão para a sua glória, para a construção da visão dele para a sua vida, recebe e abraça em nome de Jesus. E Deus vai mandar a provisão. Deus vai mandar dinheiro, Deus vai mandar pessoas, e Deus vai mandar recursos outros que você nem imagina, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Pastor, como é que eu sei que eu posso fazer isso? Por quê que você sabe? Ora, nós temos um exemplo na Bíblia, Neemias, que nós estamos discutindo aqui. Ele foi um grande ministro, governador. Ele inspirou um povo desacreditado. Depois de 100 anos de desgraça e opróbrio, vergonha, Deus levanta aquele homem para em 52 dias construir metade do muro. Deus levanta homens e mulheres para fazer coisas extraordinárias. Mas como é que a gente sabe que somos essa pessoa? Ora, queridos, porque nós estamos em Cristo. E sabe quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é maior do que Neemias. Louvado seja o seu santo nome. Enquanto Neemias construiu os muros lá de fora da cidade, Cristo é a muralha de salvação que nos protege de todos os inimigos e que nos livrou de todo o mal. Aleluia! E essa é a garantia que nós recebemos em Hebreus capítulo 11, versículo 10. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Aleluia, a visão que Deus nos deu, Ele vai construir. E se você não quiser participar, você vai passar e Ele vai levantar outras pessoas que vão viver grandes coisas, pelo que Ele determinou para a nossa igreja. Então eu quero fazer um convite para você. Quero que você faça 3 perguntas. Primeiro, qual é a área de miséria na minha família que eu fingia não ver e que amanhã eu vou voltar para resolver? Alguns de vocês estão cansados, alguns estão sobrecarregados, alguns acham que Deus não é poderoso, alguns estão até descrendo já. E como a música que nós cantamos, circunstâncias, e eu profetizo essa música na tua vida, essa verdade: circunstâncias não definem a tua fé. Mesmo quando você é tentado a descrer, a não crer mais, a promessa do Senhor, louvado seja o seu santo nome, não falhará. E no vale, a sua paz, a paz dele, que transcende todo entendimento, vai estar contigo em nome de Jesus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Quem recebe diz amém. E eu quero te encorajar nessa noite. Você vai voltar, não porque você acha que você pode resolver algo, mas porque você carrega a unção de Deus na sua vida e o poder de Deus na sua vida, e você serve a um Deus grande, e você não vai desistir. E a área da sua família, do seu negócio, as áreas arestosas que tem arestas, você vai voltar e Deus vai te usar para restaurar em nome de Jesus. Aleluia. Segundo, qual é o projeto ou ministério? Qual é o ministério da igreja? Qual é o teu dom espiritual que você está enterrando? Quem que você vai ganhar para Jesus? Quem que você vai levar a Jesus? Quem que você vai equipar, discipular? Pastor, eu não sei discipular. Meu irmão, você não sabe conversar com uma pessoa 5 minutos? Você não sabe tomar um café com uma pessoa e conversar com ela? Você não sabe dizer, olha, é complicado isso, mas olha, a Bíblia diz, eu não sei se você é religioso, eu não quero te incomodar, mas eu quero compartilhar algo que eu creio, que talvez faça sentido para você. Pronto! Sabe o que eu quero compartilhar contigo? Você está com problema no casamento? A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Eu só queria te deixar com essa palavra. Que Deus te abençoe. Posso pegar teu pedido de oração? Posso pegar o pedido de oração? Você se importa se eu orar por você? Meus irmãos, ninguém rejeita a oração, que nem Deus, né? Deus não rejeita a oração, mas as pessoas também não. Meus irmãos, a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé. E a gente tem que lembrar que Deus não nos chamou para contemplar passivamente os outros indo para o inferno, os outros indo para a miséria, inclusive aqueles que estão próximos de nós. Deus nos chamou para sermos edificadores da sua visão para a nossa cidade. Eu lembro do meu pai fazia isso.
E Ele que fundou essa igreja, nunca esqueçam disso. Essa igreja não é uma igreja de 5 anos, essa igreja é uma igreja de 40 anos, e essa visão foi passada de pessoa para pessoa. E quando vocês forem embora, deve ser passada para os filhos de vocês, e depois para os filhos dos filhos, porque de geração em geração Ele é Deus. E eu profetizo essa palavra na sua vida. Qual é a pessoa que você vai ganhar para Jesus, que você vai orar agora, você vai colocar como alvo de oração? E aqui eu quero que você pegue o seu celular agora, pegue o seu celular, abra no WhatsApp, na conversa que você tem consigo próprio, ou então no bloco de notas, ou no WhatsApp, sabe aquela conversa que você tem com você próprio? Não é para entrar no Instagram, tá, gente? É para entrar no WhatsApp ou no bloco de notas, e você vai, eu vou te dar 1 minuto, 1 minuto e meio. Enquanto isso, a banda pode subir aqui, que a gente vai tocar aquela música. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu ainda nem cheguei no para refletir e praticar, que está forte, o negócio está forte aqui. Você vai pegar o seu bloco de notas, seu WhatsApp aí, e você vai pedir para Deus nesse próximo minuto, uma pessoa que vai se tornar o seu alvo de oração para restauração, ou para aceitar Jesus, ou os dois juntos. Ou para restauração, ou para aceitar Jesus. Restauração de quê, pastor? Sei lá, você que sabe, você que conhece a pessoa, você que sabe a necessidade dela. E você vai colocar uma pessoa para você orar por ela. Você vai colocar aí no seu WhatsApp. E a gente vai se comprometer a orar por essas pessoas junto. A gente vai mandar um formulário, a gente vai coletar os pedidos de oração. Essa semana vai estar rodando, amanhã esse formulário está rodando. E você vai escrever isso aí para você não esquecer. Mas nós vamos orar por essas pessoas. E sabe o que vai acontecer, gente? Depois de 100 anos de opróbrio, miséria e vergonha, Deus levanta uma pessoa para reconstruir. E talvez isso vai acontecer na tua vida também. Depois de muitos anos de vergonha, opróbrio, Deus vai te levantar para muito mais rápido levar essa pessoa para Jesus. Amém? Nós vamos fazer esse pacto juntos aqui. E fique de pé no seu lugar enquanto eu falo para refletir e praticar. Pode ficar de pé que a gente já vai orar. Eu quero fazer um outro apelo. Mas primeiro, para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Primeiramente, a miséria financeira e familiar que cerca você não é o fim da linha, mas é apenas o canteiro de obras que Deus te deu. Louvado seja o seu santo nome. Segundo, o medo gera fuga, mas a bondosa mão de Deus é a nossa única garantia de que o cheque não vai voltar sem fundo. Terceiro, a oposição de quem não gosta de você sempre vai aparecer, e ela é o selo de qualidade de que a luz incomodou as trevas. Quarto, clamar com lágrimas sem ter calos nas mãos no dia seguinte é uma ofensa pesada contra os céus. Você tem que orar, mas você tem que agir também. E é por isso que eu pedi para você botar o nome dessa pessoa. Você vai conduzir ela a Cristo. Você vai conduzir ela a Cristo. E por último, Jesus Cristo rasgou a sua ficha suja na cruz, e agora Ele ordena: levante-se e edifique. E por último, o Deus que joga o projeto milionário no seu coração é o mesmo que manda entregar a areia e o cimento na sua porta. Quantos creem? Digam amém. Agora, com os corações crentes, levante sua mão, recebam a bênção do seu Deus, aquele que é poderoso para guardá-lo de tropeçar e de apresentá-lo sem culpa diante da presença da sua glória com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé, dizendo amém, amém e amém.